gente. Glória a Deus, né? Mais uma semana na presença do Pai, mais uma semana de lutas, mais uma semana de vitórias, mais uma semana de aprendizados. E como nós vimos na nossa última aula, nós falamos do véu do engano e hoje a gente retoma o processo dos 3 passos. Para quê? Para arrancar esses véus que podem ter sido colocados no seu coração, no meu coração. Certo? Vamos continuar então? O Senhor leva então a pessoa a um processo progressivo para alcançá-la em sua desobediência. Primeiro, ele sempre tenta alcançar esta pessoa por meio da convicção. Mas, se repetidamente ela desobedece, ela está num lugar no qual Deus perdeu o contato com este coração. E as diretrizes de Deus não são mais ouvidas por causa do véu do engano. Então, Deus envia uma mensagem profética, assim como Samuel até Saul. O verdadeiro ministério profético abre os olhos de uma pessoa para os caminhos de Deus. Deus pode enviar qualquer pessoa numa missão profética. Não precisa ser necessariamente um profeta. A mensagem pode vir através de um pastor, de um parente, do seu chefe no trabalho, de uma criança, de um amigo, de um irmão. Certo? Olha o que o Tiago explica. Tiago 5, do versículo 19 ao 20. Meus irmãos, se algum dentre vós vos desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O resultado da repetitiva desobediência é o quê? Sair dos caminhos de Deus. É isso que acontece? Quando eu acabo desobedecendo, esse é o resultado. Então, uma vez que o mensageiro profético ou mensagens proféticas são enviadas, mas ainda não as ouvimos, Deus tenta nos alcançar por meio do julgamento. Então, primeiro é por meio da convicção, e agora um profeta, e depois o quê? Um julgamento. Paulo escreveu, 1 Coríntios 11, 31, mas se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Tu sabe o que Deus falava comigo hoje no meio-dia? Eu estava fazendo panqueca, e não sei, pensando, e nem estava pensando sobre nada específico, mas de repente me veio algo. Eu pensei assim, meu Deus, a melhor maneira da gente conseguir estar protegido de Satanás, protegido de sair dos caminhos do Senhor, protegido de nós mesmos, é um coração humilde, contrito, como diz a presença de Deus. Contrito e abatido, Deus não desprezará. A humildade é o que nos vai fazer o que? Permanecer e prestar atenção naquilo que Deus está falando com a gente. Receber a presença. Conseguir receber a presença. Não, e se julgar. E ter essa capacidade de nos julgarmos a nós mesmos. Porque daí eu não vou precisar ser julgado nem por ninguém, nem por Deus. É claro que vez por outra sim. Mas daí eu não vou mais entender ou receber isso como um julgamento. Eu vou entender isso e receber isso como o quê? Um passo de caminhada, de crescimento, de maturidade. Meu Deus, como meu Deus me ama. Ele quer o meu conserto. Pastor, mas como é que um coração humilde pode... eu não estou entendendo. Como é que um coração humilde ele pode se auto-julgar? Se fazer a própria reflexão. Isso não está... Como que ele pode? Porque o julgamento como nós conhecemos, ele está baseado em eu sou melhor e eu sei te dizer o que tu faz de pior. Isso chama-se orgulho, soberba. Um coração humilde, ele se vê, ele se enxerga como o menor de todos. Sentar para servir. O que Paulo nos dizia? Apóstolo, pela misericórdia, eu sou o menor, o lixo da terra, a escória do mundo. Ele entendia o chamado dele, a autoridade que ele tinha. Mas ele entendia que ele precisava ser humilde para que todo conhecimento natural e humano não roubasse dele a essência. Por quê? Porque ele era bom. O cara era bom. Falava um monte de línguas,
era letrado, cresceu aos pés de Gamaliel. Era rabi, né? Completamente assim. Vamos lá, nos dias de hoje, poliglota, que mais? Einstein, inteligentíssimo, E né? ainda tinha poder, né? E ainda tinha poder. Tinha cidadanias, ele era tipo um diplomata. Era Tipo meio- isso, vamos lá, então obrigada, diplomata ainda por cima. Ele tinha que lembrar que ele tinha que se olhar e se ver como o menor, porque senão tudo aquilo que ele tinha, porque ele tinha, ia subir a cabeça dele e ele podia se perder. Tu tá entendendo o que um coração humilde faz? Ele me livra da soberba, ele me livra da autossuficiência e ele me enche de poder e de autoridade. Mas não o poder e a autoridade que a gente conhece como poder e autoridade. Jesus era o homem mais poderoso da face da terra e o mais humilde. Em vez dele ser servido, ele servia. Não é, cara? É um princípio que para nós ocidentais e para nós que crescemos numa mentalidade democrática, não compreendemos. Mas pelo Espírito nós somos capazes de compreender. Então olha só, a raiz da palavra julgar aparece 2 vezes neste versículo. Contudo, cada uma delas é uma palavra diferente no grego, tá? Mas se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É a palavra julgássemos e a palavra julgados. A primeira, mas se nos julgássemos a nós mesmos, é a palavra diacrino, que significa separado extensivamente. Isto ocorre quando nos examinamos num todo para remover o vil precioso ou o ruim, aquilo que não presta. Autoreflexão. Entendeu? Então, se nos julgássemos a nós mesmos, se nos separássemos extensivamente para meditar nas nossas atitudes, ok? Fazemos isso então mediante a nossa confissão e arrependimento de nossa desobediência. Agora, a segunda vez que a palavra é usada, não seríamos julgados. A palavra grega não é mais o diacrino, mas crino apenas, que significa punir ou condenar. Então, se eu parasse para refletir sobre os meus erros e me arrependesse, eu não precisaria ser julgado e condenado e culpado. Mas Só só um arrependimento do coração. Só um coração humilde consegue fazer isso. Cris, Paulo, oi. quando fala que do véu que a pessoa, ela vai achando que, tipo assim, igual que tu falando que Deus envia as pessoas para falar, profeticamente. Aí a pessoa, tipo assim, eu não sei se não é que ela não quer entender, parece que ela está confusa, aí fala assim, você tá obedecendo só um pouco, não está fazendo tudo que tem que fazer. Aí a pessoa... Ela vê que a pessoa que ela enxerga assim, tá todo mundo errado e eu tô certa. Eles não estão me entendendo. Isso é um véu. Pois é. Entendeu? Assim, ela quer, tipo assim, parece que ela pensa assim, não, mas eu não sei. Aí, quer dizer, vai acontecer, aí Deus manda outra pessoa, uma pessoa fala, outra pessoa fala. Eu tô falando isso porque aquele dia que você falou aqui pra mim, antes daquele dia, a minha mãe falou com o meu time de telefone, irmão dela, que eu tava muito... Aí ele falou uma coisa que você falou pra mim. Só que em outras palavras. Sim. Ele falou assim pra mim, ó, ele é da igreja do velho e tudo, mas ele falou assim pra mim, eu não sei o que deu na cabeça dele, porque ele falou algumas coisas. Sim. E uma das coisas que ele falou é em relação a isso. Ele falou assim, não, já pensou se Deus tira isso, que você quer que ele tira de você, e você se perde na eternidade. Sim. Então, e daí, só que é o seguinte, o véu, ele vai dizer assim, não, ninguém está me entendendo. As pessoas não estão me entendendo. Está todo mundo dizendo a mesma coisa, alertando, ensinando, dando os caminhos, entendeu? E você continua batendo na mesma tecla. Isso é um véu que você colocou pela desobediência. Está na hora do quê? Existem 3 formas. O último é o julgamento. Você vai esperar o julgamento chegar? A primeira forma é a convicção. Isso, é convencer. Ele vai, fala e nada. O próprio Deus. Daí o próprio Deus com a pessoa. Né? Depois ele vai usar um profeta.
Um profeta que não necessariamente é o ministério profético, mas alguém com uma palavra profética para nos alertar. A gente continua se defendendo e se debatendo. O último é o julgamento. Porque primeiro ele manda o espiritual, não tem então tá com a palavra natural pra você entender como humano. Aí, se você não entender, aí... Então, essa que é a questão, né? Nós não podemos, não é a vontade de Deus, mas Ele vai tentar de todas as maneiras, porque Ele não nos quer longe dele, gente. O desejo de Deus é que nenhum se perca, nenhum se quer. Certo? E nós, como reconhecendo a autoridade espiritual e buscando uma liderança na presença de Deus, nós temos que ter o nosso coração dessa maneira, como Paulo falou. Ó, Paulo continuou, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Isso está lá no versículo 32 de 1 Coríntios 11. Então, quando há o julgamento, quando houve a necessidade de uma punição, se houve a necessidade, qual que é a intenção de Deus? Não sermos condenados como o mundo foi. Só que a gente tem uma escolha também. Eu posso escolher dizer, poxa, Deus é terrível, Ele não gosta de mim, Ele me abandonou, Ele não quer saber de mim, entendeu? E Deus está errado, quem está certa sou eu. E vai continuar se batendo, e vai continuar se batendo, e vai continuar se batendo. E isso pode fazer o que com a vida da gente? Se eu continuar lutando com Deus? Vai morrer. Por quê? Porque quer permanecer na sua força, na sua convicção, do seu jeito. Tá entendendo, gente? Tá dando para entender? Então, Deus está avisando as nossas vidas. E vai continuar, Ele não desiste da gente. Nós desistimos, né? Mas Ele não desiste. O amor dele é tão grande que Ele usa até o julgamento para nos chamar a atenção. Porque aquele dia que você falou comigo, que você falou aquilo, eu estou analisando isso assim, antes não estava vindo, mas agora está vindo assim, eu fico irada. E eu estava lendo aqui atrás, sim. Na hora que eu cheguei, eu sentei aqui e estava lendo. Uhum. Quando a pessoa age assim, que ela é confrontada, ela se levanta com ira. É por causa que ela tem o quê? Aqui fala que é orgulho. Orgulho. E ultimamente está acontecendo isso. Quando você me confronta, eu fico irada, eu fico tentando não ficar, eu tento não ficar. E aí eu começo a ficar confusa e sem saber o que fazer. Porque eu penso assim, meu Deus, mas será que eu não estou fazendo certo? O que eu tenho que fazer assim, exatamente o que eu tenho que fazer? Justo. Aí eu estou me sentindo assim, é como se eu fosse para essa parede me encurralar. Se fosse para essa, mas é porque você não obedece. É simples, você não quer obedecer. Mas por que eu não quero, meu Deus? Porque a tua natureza, ela te impulsiona para isso. E você tem que negar a tua natureza para poder obedecer. A nossa natureza é essa. A minha natureza é essa. Nós não queremos obedecer. A gente quer fazer do nosso jeito. Só que Deus está querendo nos ensinar, está querendo nos curar. Porque isso, de uma certa maneira, é cura para as nossas vidas também. Entendeu? E você tem uma situação que você tem uma luta com a questão de autoridade. Não só a minha autoridade, com qualquer autoridade. Até com a autoridade de Deus. Entendeu? É uma luta que tu tem. Que Deus está tentando com amor te envolver. Mas tu continua lutando. Daí é mais fácil dizer eu estou confusa do que dizer não, eu estou errada, eu preciso mudar. Então não é eu estou confusa, eu não estou entendendo. Não, eu estou entendendo sim, eu preciso mudar. Enquanto eu não entender que eu preciso mudar, eu vou continuar confuso e vou continuar não entendendo nada. Tipo assim, igual aqui atrás fala, se eu chegar diante de Deus e sim. falar, Senhor, eu tô com dificuldade, assim, tipo assim, a pessoa falar com Deus, ter palavra para falar com Deus. Se eu chegar diante de Deus... É um passo de humilhação. Ele perguntou, sim. O que é o coração contrito e abatido, humilde. Quer dizer, é reconhecer, falar, Senhor, eu tô errada mesmo, eu tô achando que eu não tô, mas eu tô... Me mostra, me convence, eu preciso porque agora que veio isso aqui de condenação, eu não quero chegar a esse ponto, eu não sei qual vai ser a condenação. Exatamente, então chega de lutar contra Deus e una-se a Ele. Pega, dá o braço para Deus e diz,
Senhor, onde estou errando? Preciso admitir. Enquanto lutarmos com Deus, não caminharemos. Eu não sei se ela comentou contigo, mas lá em casa ela comentando, ela falou que ia. Eu não sei se ela fez isso. Eu falei que eu não podia fazer, e nem a mãe dela. Ela falou só, ou Deus me cura, ele me leva. Ah não, aí tem uma coisa particular, eu falo assim, eu não posso orar e pedir para Deus te levar. Para curar eu posso pedir, ela não vai votar disso. Não, ela compartilhou comigo. Ah, ela compartilhou isso. É. Eu queria que, olha, mas eu não ia falar, não, eu não posso fazer um Eu te amo, como é que eu vou fazer um trem? Não. Aí ela falou assim, aí ela chegou no extremo, ela falou assim, então eu vou falar pra ela, ele me cura, eu me levo. Falei, eu fiquei quieto, falei, eu não sei, você está aí na sua ignorância, você quer que trabalhe a sua vontade, eu quero ser curado, eu quero que você me leve. Eu falei, não é de jeito, mas aí é... E Deus sabe o que está acontecendo dentro de ti. E nós temos falado sobre o quê? O que a gente tem pregado? Desobediência. É só isso. É uma atrás da outra. Ou é a obediência parcial. Daí tu consegue chegar até um ponto e daí tu retrocede. Daí tu vai até um ponto e daí retrocede. Desobediência. Mais obediência vai ficando difícil, vai criando uma Vai. um véu mais É os grosso. véus vão se colocando. Então, mais véu mais grosso fica mais A difícil. desobediência? É, na nossa natureza. Gente, o que aconteceu com o homem caído? Ele se tornou o quê? Primeiro ele desobedeceu, né? Depois se tornou parte da nossa natureza, a desobediência. Só que quando o Espírito de Deus entrou em mim, ele habita em mim agora, a minha natureza já não é mais essa. Eu tenho uma natureza espiritual, mas o Espírito e a carne continuam lutando. Então eu preciso dar espaço para o Espírito para que a carne morra. Como que eu dou espaço para o Espírito para a carne morrer? Quando Deus me dá uma diretriz através de alguém ou para mim mesma e eu o obedeço. Não em partes, mas eu o obedeço. Ai. Sabe, Né? quando... Então, pra gente parar de desobedecer e passar pro lado de Deus, é reconhecer que nós somos desobedientes e pedir para Ele nos mostrar. Sim. E quando Ele mostrar, dá nome pro pecado. Que a gente faz assim, ó, presta atenção. Senhor, obrigado por tudo. Ou então, Deus, eu pequei, me perdoa pelos meus pecados. Agora, quando você quer algo, você sabe falar tudo com detalhes, né? É o carro vermelho. Quando quer orar para Deus fazer alguma coisa na vida de alguém, Abençoa. a gente tem todos os detalhes. A ficha detalhada. Agora, quando é pra gente ser transformado, quando é pra gente reconhecer, daí é assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Amém. Então, por que nós Tipo, não pessoa, fazemos perdoa a isso? ficha número 20. Veio falar que tá na 20, não. Perdoa o número 20, não perdoa Isso. tudo. Entendeu? A gente é resumido. Não, Senhor, essa semana a palavra de Deus me confrontou no meu orgulho. Pai, eu não acho que eu sou orgulhosa. Mas se eu fui confrontada, deve ter alguma coisa aí. Então, Senhor, eu sou orgulhosa, só mostra pra mim entender. Reconhece. Por que nós não fazemos uma oração como um corpo? Como assim? Ver esse negócio na cabeça. Gente, um corpo. Porque o corpo, quando ele ora, ele tem mais poder. Sim. Aí, por exemplo, eu oro com o Pai, vocês todos concordando. Pai, ó, eu preciso te obedecer, eu preciso fazer isso. Mas nós temos um papel como orar um pelos outros no total. Mas isso é algo particular. É algo da vida particular de cada um. Porque nem sempre eu vou precisar me expor, não na frente de todo mundo. É expor de uma certa maneira, Lucas. É saudável a gente expor uma vida assim, expormos as nossas falhas. Tiago 5,16. Mas o nosso corpo aqui vai crescer, gente. Daí vai chegar um irmãozinho que não vai entender a tua exposição. Vai dizer, nossa, esse cara aí é da liderança, tá dizendo que é orgulhoso, o sangue de Jesus tem poder, eu vou me embora desse lugar. Eu não falei Só numa direção, né? Não, de orar como corpo. Pois é. Entendeu? Juntos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar, entendeu? Ministrando um sobre a vida dos outros. A gente intercede um pelo outro, mas não assim. Pelo menos não no momento, tá? Vamos continuar aqui, depois a gente conversa mais um pouquinho? Posso ler? Glória a Deus. Assim, só para fechar tudo isso que a gente falou aqui agora, posso ler um versículo? Pode. Gênesis 4,
passou por ele. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Isso aqui é Deus falando para Caim, né? Que Deus chegou e confrontou ele com o pecado dele. Diz para ele o quê? Querido, se tu aceitar que a tua oferta eu não recebi, porque não foi do jeito que tinha que ter sido, o pecado está aí. Agora recebe o ensinamento, recebe o confronto e domina sobre ele. E domina sobre aquilo que você está sentindo. Então você diz, não, eu estou sentindo determinada coisa, mas Deus sabe o que Ele está ministrando no meu coração. Então, em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, eu vou caminhar com o Senhor. Então, Deus quer nos separar da desobediência para que não sejamos punidos como o mundo. Isso está lá em Mateus 7, do 20 ao 23, em Lucas 12, do 45 ao 48. Então a questão se torna o quê? Como Deus pode julgar ou punir o seu povo quando este ignora ou se recusa a ouvir a advertência profética? Como? A resposta geralmente vem por intermédio de provação, doenças ou algum tipo de aflição. O salmista declarou, Salmo 119, do 67 ao 75. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Bem sei, ó Senhor, que as tuas leis são justas e que a tua fidelidade, e que em tua fidelidade me afligiste. Então eu não entendo as provas de Deus, os julgamentos de Deus, os confrontos de Deus como algo ruim para mim. Eu entendo como Deus me amando, querendo me livrar do julgamento do mundo. Eu escolho entender dessa maneira. Não vai ser o Espírito de Deus que vai me convencer. Ele já me convenceu. Eu preciso me convencer. E eu tenho que dizer, eu entendo que Deus me ama. E se isso está acontecendo, é para o meu bem. Eu preciso me posicionar. A culpa não é do meu pai, não é da minha mãe, não é de Deus, não é do meu marido, não é de ninguém. É eu e Deus. Eu tenho que me posicionar. Não adianta culpar ninguém ou se irar contra alguém. É claro que a gente tem os nossos momentos. Eu não estou falando que você é errado, gente. Fala sério. A gente é humano. Vamos entender o que eu quero dizer. Tá? Isso faz parte da nossa caminhada, do cair e do levantar. Do tropeçar, opa, tô em pé de novo. Mas eu tenho que entender que eu vou meditar na justiça de Deus. Porque ele, olha aqui o que ele falou. Bem sei, ó Senhor, que as tuas leis são justas. Então ele está reconhecendo que tudo que Deus diz e determina é justo, é certo. E em tua fidelidade me afligiste. A confiabilidade, a fidelidade de Deus me aflige para eu me converter. Para eu me dobrar à autoridade dele. Olha aqui, 1 Coríntios 11, 30, 31. Se olharmos para o que Paulo diz em uma tradução diferente, isso se torna claro. É por isso que muitos de vós estáis doentes, e alguns até mesmo dormem. Mas se examinarmos a nós mesmos, não seremos examinados por Deus e assim julgados. Está faltando o quê? Se olhar e se observar e ver aquilo que nós estamos fazendo errado. Não como culpa. Satanás nos culpa. E a gente fica remoendo a culpa. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de se examinar, de ter coragem de fazer isso, encontrar o erro e dizer, Deus, achei. Toma, reconheço, é isso aí mesmo. São tantas vezes já errando na mesma coisa, não é possível que eu estou certa. Né? E tá todo mundo errado. Tá todo mundo com amor e com carinho e dizendo a mesma coisa. Faz sentido com as tuas escrituras. Tá? Tem que fazer sentido com a palavra. Se não fizer sentido com a palavra, chuta que é laço. Mas tem a ver com a palavra. Tem a ver com as escrituras. Então, por que eu não vou me dobrar? Vou ficar recalcitrando aguilhão? Vou sofrer? Não, vou negar a mim mesmo e vou embora. Então, houve uma situação, né, que nós vivemos, onde o pastor Edinho acabou liberando uma palavra profética em línguas, uma mulher recebeu,
entendeu? Foi confrontar algumas pessoas com relação ao pecado, essas pessoas não ouviram e morreram, todas. Literalmente? Literalmente. Sofreram um acidente de carro e morreram. Não foi determinada uma palavra, se eles não recebessem, eles iriam, não foi nada disso. Mas foi uma palavra assim, de conserto, era para haver conserto. Todos faziam parte do ministério de louvor. Todos morreram. Inclusive uma moça que estava grávida. Todos morreram. Então assim, Deus, Ele ama, só que Ele também julga. Essas pessoas, a gente não sabe o que aconteceu se eles se arrependeram. A real é essa. Por quê? Porque eles estavam brincando com Deus, gente. Estavam tudo numa bagunça tremenda. Que a gente ficou depois sabendo. Entendeu? Ninguém fez nada, deixaram por aquilo mesmo. Eles não se arrependeram. Não houve arrependimento. Eles estavam no altar do Senhor ministrando para pessoas em completo pecado. Foram confrontados e não houve conserto. Então, olha só, nós falamos do testemunho, né? Se eles tivessem ouvido a voz de Deus e tivessem se arrependido, não podia ter sido diferente? Houve uma palavra de advertência, houve uma palavra profética, mas não houve arrependimento, certo? O que acontece? Olha o que Davi fala, né? Antes de ser afligido, andava errado. Ele reconheceu que para ele foi afligido depois que ele andou errado. Então ele andava errado, mas agora guardo tua palavra. Então ele está entendendo que guardar a palavra, guardar as ordenanças, os ensinamentos de Deus, é muito mais excelente. Agora eu quero deixar um ponto bem claro. Não é Deus quem traz estas coisas sobre nós, tá? O julgamento. Nós, olha só, pelo contrário, Ele ergue a sua mão de proteção e permite que o inimigo traga sobre nós aquilo de que a obediência nos teria protegido. Não é que Ele esmaga, só que Ele é obrigado a tirar a cobertura. Porque Ele é justo, Ele é reto, Ele não faz o quê? Acepção de pessoas. Então, as minhas atitudes de desobediência, digamos que vão enfraquecendo a cobertura de Deus até que finalmente Ele acaba tirando. Porque Ele é justo. E seria justo se Ele protegesse mais a mim do que a ti era? Eu pinto, bordo, costuro, faço o que eu quero. Ele está lá, obedecendo. É justo? Não é. Então Ele é justo. Daí você pode pensar, não, mas eu estou fazendo tudo certo. Ah, tá mesmo? Se tem que parar e pensar o que está acontecendo. Você está sendo obediente ou está tendo uma obediência parcial? Né? Então olha só, não é então Ele que nos esmaga, gente. É que Ele é obrigado então a tirar a mão da proteção. Olha só o que o salmista declara no Salmo 66, 12. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxestes a um lugar de abundância. A desobediência gerou tudo isso. Eles passaram em guerra pelo fogo, pela água, os homens passaram sobre as suas cabeças, foi um tempo de guerra, um tempo difícil, mas no final, eles reconheceram que tudo isso serviu para levar eles aonde? A um lugar de abundância. Então olha só, Deus quer o que de nós? Obediência, não sacrifício. Então olha só, retornemos para a história de Saul. Samuel viu o engano de Saul e imediatamente foi a raiz do problema. Como uma mensagem profética, Samuel questionou: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E que mugido de bois é este que eu ouço? Saul respondeu imediatamente lá em 1 Samuel 15, 14, 15. Os soldados os trouxeram de Amaleque. Pouparão o melhor das ovelhas e dos bois para oferecê-los ao Senhor, mas o restante destruímos totalmente. Ele passou a culpa de si mesmo para quem? Os soldados. E quando foi confrontado com a verdade, o que ele quis dizer? Eu queria obedecer, mas sabe, os soldados falaram. O que o povo ia dizer? Em vez de assumir a sua responsabilidade, ele passou que nem Adão, né? Síndrome de Adão, a culpa é da mulher que o Senhor me deu.
Ele tá com certo erro. E ainda tô com certo erro, no caso do versículo aqui. Não, mas vamos oferecer ao Senhor, não, mas tipo assim... A intenção é para Deus. Um homem com o coração endurecido tira a culpa de si mesmo e coloca em outros, e quando é pego em desobediência. Então falha em tomar a responsabilidade pelas suas próprias ações. Como eu falei, Adão culpou quem? Eva e Deus. Não foi só Eva que ele culpou. Ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu. É sempre o homem assim, né? Sempre tenta justificar o erro. Nunca assume, só... Se Adão tivesse obedecido, falasse, não pai, eu errei nisso. Teria sido diferente. Não, tu pode ter certeza. Gente, arrependimento é algo tremendo. Por isso que não tem desculpa pra gente. Arrependimento era... Transformação, não tem jeito. Muda a nossa história, muda a nossa vida. Não tem como não mudar. Olha só. Nós então sabemos que ele comeu por vontade própria. Eva foi enganada, mas ainda escolheu desobedecer. Certo? Mas Adão não. Adão não foi enganado. Ele comeu o que quis comer. Deus tinha falado com ele. Ele podia ter dito, mulher, vou ter que interceder por ti diante de Deus. Mas não. Ele foi lá e comeu. Saul então guiou o povo. Não foi o povo que o guiou. Então, ele não podia botar a responsabilidade no povo e nos soldados. Ele era rei. Então quer dizer, quando convém, ele é o cara. E quando não convém, é culpa do povo. Quantas vezes a gente tem feito isso? Quando dá certo, glória é minha. Né? Deu errado, procura alguém. Ele era responsável não somente pela sua desobediência, mas pela do povo também. Ele era a autoridade para liderar e instruir. Líderes ouçam cuidadosamente. Vocês darão conta da desobediência que permitirem na vida daqueles que foram entregues a seus cuidados. Vocês estão entendendo qual que é a responsabilidade de caminhar em obediência? E de instruir com relação à desobediência? Por que que eu e o apóstolo somos tão assim? Não que nós cobramos perfeição, mas nós instruímos vocês quanto às coisas, porque eu não posso ter o sangue de vocês, vai ser cobrado de mim. Fora que se eu desobedecer, isso alcança vocês também. Me dá um exemplo, eu não estou entendendo. Isso. Porque essa frase aqui, vocês darão conta da desobediência que permitir na vida daqueles que forem entregues a seus cuidados. Permitir, como assim? Permitir. Repete. Eu não entendi. Vocês darão conta da desobediência que permitirem na vida. Como é que eu permito a desobediência a mim? Vendo que a pessoa está fazendo uma coisa errada e ficar quieta por algum motivo mais interessante para mim. Você tem escolha na sua própria... Hoje as pessoas têm aberto mão de corrigir por causa do dízimo e das ofertas. É omitir, né? Se você vê que a pessoa está errada, você omitir daquilo. Faz vista grossa. Ele está errado lá, mas deixa, não vai me nada, não vai me... Não, vai que eu falo e depois dá um problema, né? Não vai vencer na minha conduta, na minha vida, então deixa pra lá que é melhor. É melhor não falar pra poupar, tipo assim, uma amizade. Também. Dízimos, ofertas, amizade. Para não ficar mal diante dos outros. Para não ficar mal, isso é permitir. Você veja bem. Eu vivi uma situação, eu não vou citar nomes, mas eu vivi uma situação em que tentaram de alguma maneira fazer com que eu me parecesse amargurada. Eu tinha falta de perdão e amargura no meu coração. Eu tive que pedir uma graça gigante de Deus, porque vocês sabem que eu sou calorosa no falar. E isso muitas vezes deixa com que as pessoas pensem que eu estou de alguma maneira mordida ou acuada, sei lá qual é a palavra certa. Mas na verdade, o que eu falei? Eu estava indignada com a postura de um líder que não assume as responsabilidades do que faz e ainda ensina e impõe a mão sobre pessoas ensinando a mesma coisa. Ou faço o que eu digo e não faço o que eu faço. É contra isso que eu me levantei nesse momento.
Não é pessoal. É uma atitude que, se continuar se perpetuando, essa vida vai morrer. E eu não posso amar mais a amizade dessa vida do que a vida dela na eternidade. Eu não posso querer mais a amizade dela para mim do que dela na eternidade. Então eu vou perder amizades muitas vezes por causa disso. Nós não lemos isso na Bíblia aquele dia, em Provérbios? Eu vou perder vidas às vezes, mas eu vou perder vidas na minha amizade, não para o Senhor e para a eternidade. Claro que vai depender delas, da postura que elas vão tomar diante de Deus. Isso é perder para ganhar também. Talvez hoje eu não vou conseguir ter essa vida que eu amo perto de mim, mas quem sabe lá na frente isso não vai gerar arrependimento e transformação. E reconhecimento, né? A pessoa reconhecer que estava errado, chega a ser, ó, aquele dia lá, ó, aquela palavra assim, lá, ó, valeu, que hoje eu estou mudando. Às vezes acontece. Entendeu? Tem isso. Né? Jogar semente, às vezes ela pode, com o tempo, Porque brotar. eu já vi esse pessoas que trabalhou comigo em outras obras, tudo, eu falava disso para isso, tudo. Aí eu encontrei pessoas assim, aí você é crente em Itapó, lembra que a conversa falou assim comigo, ó, que lá, ó, fez isso na minha vida, hoje eu já tô meio caminhando para a igreja, já tô indo. Então assim, a gente vê que flui, porque é uma semente lançada. Eu vou falar com sinceridade, porque quando você fala com sinceridade, mesmo que a pessoa está errada, ela não vai ou certo, assim, que você vê que ela está de pé certo, você vê que ela está errada. A motivação correta, né, gente? Ela não vai ter raiva de você. Ela te ouve tudo, aí você vai ver na frente o resultado. Eu tava imaginando uma cena aqui na minha cabeça, sabe? De amigos meus, ao serem confrontados, né? Talvez não reagirem de forma adequada. Sabe? Mas muitos não reagem. Eu ouvi que se provavelmente eu falasse qualquer coisa, como ele tem uma personalidade forte como a minha, provavelmente ele ia me, né? Eu falei, uai, se a pessoa agir dessa maneira, ela vai mostrar quem que ela é. Porque a minha intenção não é essa. A motivação do meu coração não é essa. A motivação do meu coração é livrar uma alma do inferno, porque é o que pode acontecer. Não estou dizendo que é o que está acontecendo, mas pode vir a acontecer se continuar a perpetuar as mesmas coisas. E eu tive que buscar muita coragem, muita ousadia no espírito para poder falar isso. Meu estômago dava volta, gente. Parecia que uma máquina de lavar roupa. Dentro de mim. Entendeu? Eu tinha a impressão que meu Deus, que as minhas entranhas iam a qualquer momento vir para fora. Da ânsia. Sabe? Por quê? Porque eu sabia, a gente sabe que está em jogo. Mas o meu amor não pode ser maior por mim mesma, ou pela minha amizade, ou pelo que eu vou ganhar. Mas a gente troca a amizade pela obediência, pela postura. É claro que eu não vou ser grossa, eu não vou apedrejar, eu não vou ser estúpida, né? Porque tem pessoas que usam daí essa transparência para ir chutando e atropelando, agredir a outra pessoa. Exatamente. Mas não pode ser essa a motivação, né? A gente tem que se afinar. Então isso que o irmão falou, que o irmão Hélio falou, aconteceu comigo lá em Balneário Camboriú. Nós fomos chamados para ser co-líderes, co-pastores com um casal de pastores. Nós começamos a organizar o ministério de presbitério e tudo, e eu tive que chamar a atenção de algumas pessoas que se viraram completamente contra mim. Eu fui embora do ministério, continuei com a minha vida. Um dia eu estou passando na frente da igreja e passo assim, para dar uma espiadinha. E esse moço me viu e veio correndo, se encostou no carro e disse, pastora, perdão. Daí eu olhei pelo quê? Porque eu já nem lembrava mais. Porque aquilo que a senhora fez, na hora eu não entendi, eu me levantei, eu murmurei, eu xinguei, eu briguei com a senhora. Mas hoje eu estou numa postura que eu não tinha antigamente. Eu entendi, Deus mostrou para mim. E eu chorei na frente dele. Né? E pelo que eu sei, está firme até hoje. Então, na hora, você, meu Deus, gente, é um levante. Mas se for um levante que vai gerar vida, e vida em abundância, que vai livrar uma alma do inferno, vai levantar o ministério, glória a Deus.
E é isso que eu quero gerar em vocês. É isso que eu quero passar para você que está me ouvindo. Caráter de Cristo. Foi isso que a pastora Alita, a pastora que foi usada para forjar o meu caráter, fez comigo. Essa semana eu falei com ela. Fazia anos que eu não falava com ela. Essa semana eu falei com ela e foi muito legal. Muito legal. Sabe? Então eu falei para ela, pastora, a senhora errou tentando acertar. O que ela sempre quis foi o quê? Gerar o quê? Caráter de Cristo nas nossas vidas. Eu não posso dizer outra coisa. Mesmo nos erros. Que geraram acertos. Porque hoje eu sou quem eu sou. Porque eu escolhi crescer com os erros e com os acertos. E isso é maravilhoso. Né? Então, isso tem me livrado de ser uma líder como Eli. Como Saul. Certo? Vai nos livrar. Olha só, Eli, líder de Israel e mentor de Samuel, sabia que seus filhos estavam em desobediência às ordenanças de Deus. Mesmo assim, ele não fez nada. Ele lhes deu um mero tapinha nas mãos, mas não exerceu autoridade. Não exerceu autoridade sobre eles para os advertir ou parar. Portanto, Deus declarou, 1 Samuel 3,13, pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram escravos e ele não os repreendeu. Fiquei sabendo também que a pessoa veio conversar comigo, né? Dizendo assim, que eu estava ministrando, sou o obreiro aprovado, e essa pessoa me viu repreender a minha filhinha mais nova. Né? Eu tinha acabado de descer da plataforma e a Radassa fez uma arte, eu peguei a Radassa e pá na bunda dela. Essa pessoa pegou e pensou o seguinte, estava até agora na plataforma pregando e agora faz isso com a menina? Daí eu falei pra ele, eu falei, querido, se eu não corrigir os meus filhos, que autoridade eu vou ter para corrigir qualquer um? Ele? Então, porque é minha filha, eu vou deixar fazer o que quer? Porque eu sou a pastora? Não. Se eu amo os meus filhos, eles vão ter que ter o quê? Respeito e temor do Senhor. Não é de qualquer jeito. Daí ele entendeu, né? Foi muito legal a nossa conversa. Então, Deus até permite umas coisas assim para que entre no nosso coração muito mais profundamente as Escrituras. Pra gente entender. Superficialmente. Oi? Do que superficialmente. Do que superficialmente. É muito fácil. É da prática. Eu vim pegar aqui e pregar pra vocês e eu não agi dessa maneira com os meus filhos, com as minhas filhas. Uai, vou ganhar o mundo inteiro e vou perder minha casa? Em nome de Jesus, não. Em nome de Jesus. E é o que tem acontecido com tantos líderes. Que Deus tenha misericórdia de mim e me conduza. E permita que eu não erre a tal ponto e que guarde a minha herança. Porque os meus filhos são herança do Senhor para minha vida. Né? E do Senhor, as duas. As duas foram ofertadas, oferecidas ainda no meu ventre ao Senhor. Até tu. Entendeu? As duas foram ofertadas ao Senhor. A Radassa foi profetizada. E a Hannah, ainda pequenininha, foi ofertada. E depois apresentada, enfim, as duas. Então, gente, a gente tem que ter o que? Temor do Senhor. Não somente, então, seus filhos foram julgados, o próprio Eli também foi. Depois, Saul justificou sua desobediência, dizendo que as ovelhas e bois foram poupados para serem usados como sacrifício ao Senhor, como o Raul falou. Você sabe que ele estava enganado se ele pensou que a desobediência podia ser remida por intermédio daquele sacrifício ou culto a Deus. Isso era uma forma sutil e enganosa de rebelião. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tu queria falar alguma coisa, Lucas? Porque eu fui guardar os passarinhos e eu ouvi a senhora comentando que isso aqui gerar caráter em nós. Claro. Só que eu não entendi, eu não peguei o... Não, é caráter de Cristo. Por isso que a gente chama a responsabilidade.
A gente chama o que? Fala para vocês realmente o que é, o que não é. Não é cobrar perfeição, porque ninguém é perfeito. Mas tem algumas coisas que tem já como alcançar. Outras a gente vai alcançar com o tempo. Mas algumas coisas, elas já têm que o quê? Frutificar. Já é tempo. A senhora usou até o exemplo da sua pastora lá. Que Isso, que nós conversamos e que foi muito bom. Que tudo que ela fez, mesmo os erros, não foi errado, foi tentando acertar. Porque isso que ela sempre ministrou nas nossas vidas, desde que eu converti, foi caráter. Sempre. Caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Transformação. Arrependimento. E eu acho que isso deveria ser ministrado na vida de todo cristão, antes de qualquer coisa. Não o contrário. As coisas. Não. Caráter de Cristo. Para saber ter as coisas. Porque daí a gente não se perde. Porque daí o fruto frutifica, né? A terra faz germinar a semente e nem sol, né? Nem pedras em cima. Às vezes eu fico pensando, se eu tivesse sido confrontada no começo, hoje eu já estaria lá na frente. Seria mais fácil. Mas não importa. Deus está no controle, né? Nós estamos em Exatamente. Talvez se tu tivesse sido confrontada assim há mais tempo, tu não teria aceitado. Ou você não estaria aprendendo o que você está aprendendo hoje. Exatamente. Então ela já foi confrontada e não aceitou. Né? Já foi, sim. Então, na verdade, Deus está... Ela se misericórdia, né? Ainda bem que renova cada mês. Ela se renova cada manhã, senão nós estava lascado. Oi? Bem que Deus Aleluia, gente. Se as misericórdias dele não se renovasse a cada manhã... Tem uma canção, né? Que é no Salmo. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Não tem mais nananana. Fala o salmo inteirinho. Então, realmente, é todos os dias. Certo? Então é o seguinte, alguns, quando Jesus mandou tomar a cruz e seguir, alguns tomam a cruz e se concentram na sua imagem de sofrimento. Ai, Deus. Oh, tá tão difícil. Como uma representação do sacrifício. E elas querem ser vistas carregando a cruz. Aí hoje até quando faz... Eu ajudei Jesus, viu? Quando Deus fala assim, faz jejum, não, se eu tentar feio, Deus também me massacrando. Tentar feio. Não adianta nada, né? E o outro fala assim, meu irmão, glória a Deus, meu Deus é bom demais. Tá assim suando, Deus é bom, vamos carregar a cruz, então vamos logo, vamos rápido, porque não vai perder tempo. A gente às vezes está, o pessoal tá andando ao redor e daqui a pouco diz assim, meu Deus, como que a senhora consegue? A senhora tá aí, assim, quando eu parava, né? Agora, daí tinha mais coisa pra fazer. Vambora. Como que consegue? Que você não esmorece? Não. Cada hora é seu tempo. Quando eu tiver tempo pra relaxar, daí vocês vão ver a derrubada. Mas na hora que tiver que estar fazendo o que eu tenho que fazer, a força é do Senhor, Ele que levanta. Então, tinha horas que eu estava sentada, que eu estava já assim, vendo além, a visão além do alcance. Não tem quanto você estava... Eu esse dia eu estava pensando em casa, às vezes eu comentei com a Graça, estava pensando assim, meu Deus, mas tanto que uma pastora muda, né, que tem paciência desse jeito. E nhanhanga na casa, Deus me livre, não aguentava. Aí eu tinha só a cama e guarda-roupa, amarrado, carregado, já levava. Ai, Jesus, então, né, tem isso também, né, nem tinha pensado, mas também. Mas é Deus que faz tudo, né, glória a Jesus, olha. Toca na casa então, mesmo. Aquele lá, Senhor, aquela lá. Então, contudo, a questão de fazer a representação. Essas palavras de Jesus, a cruz é o único e completo foco, não o teu sacrifício. Você pode viver uma vida de abandono às suas vontades e de sacrifício, e ainda assim não cumprir a vontade de Deus. Já pensou, gente? Como que a pessoa pode fazer isso? Porque ela não está focada na vontade de Deus, ela está focada em aparecer pelo sacrifício dela, pela renúncia dela. Já pensou, gente? Ela não quer estar na vontade de Deus. Ela quer aparecer por aparentar estar na vontade de Deus. Ela abre mão das coisas para mostrar. Mas
Mas Deus não mandou ela abrir mão. Deus não mandou ela abrir mão daquilo. Mas Deus mandou ela abrir sacrificação, mão, né? isso, Deus mandou ela abrir mão de uma outra coisa. Mas como aquilo aparenta um sacrifício, ela vai fazer aquilo como sacrifício, mas não obedeceu a Deus. O que as pessoas com relação à idolatria fazem? Não obedecem, mas sacrificam pra caramba. Se machucam, né? Afligem vários sofrimentos na carne. Deus não pediu nada disso. Você, eu. Deus simplesmente diz assim: filha, espere em mim. Semana que vem você vai ter a resposta. E você fica agoniado, fica triste, passa uma semana amuado. Você tá no quê? Aí eu falo assim, meu Deus está tratando comigo. Né? Mas se o irmão, se Deus está tratando e tu tá paradinho ali, mesmo com a tua carne afligida, mas tu não tá pegando algo com a tua mão, o que eu fiz essa semana? Eu parei de procurar. Eu fiquei afligida na minha alma, confesso. É um tratamento. Entendeu? Fiquei. Tava afligida, tava triste. Não vou dizer pra vocês que eu tô 100%. Hoje, ontem eu senti o Shabat do Senhor, o descanso de Deus no meu coração, né? E eu disse, Deus, amém. Só que assim, agora se eu começar a pegar com a minha mão e fazer, daí eu vou estar sacrificando. Certo? Então deixa Deus fazer. Amém, Jeová. Ai, Senhor. Então, na verdade, você até pode escolher se renunciar e ainda estar em rebelião contra Deus. Meu Deus, renunciei minha vida, renunciei, não sei o que, ainda estou em rebelião. Como assim? Você renunciou aquilo que Deus não te pediu. Então é sacrifício, não é renúncia. Ou senão você renunciou aquilo que Deus pediu, mas murmurando. Ou Feito de coração, né? renunciou o que Deus pediu, murmurando, entendeu? E aquilo continua no teu coração e então você não renunciou. Porque se você murmurou, é tudo fachada. O foco de que Jesus está dizendo é a desobediência. A única maneira que podemos obedecer é tomarmos nossa cruz. Pois sem morte, a nossa própria agenda e desejos, acabaremos não discernindo entre a vontade de Deus e o desejo dos homens. Se não entregarmos a nossa vida, encontraremos uma maneira de realizarmos os desejos contrários aos dele. Olha o que vai acabar acontecendo. Eu vou fazer só o contrário do que ele me diz. Até mesmo usaremos as escrituras para nos justificarem. Assim como Saul fez. Precisamos então nos perguntar, o culto a Deus inclui a desobediência? Não. Se incluísse, Satanás receberia glória pelas práticas religiosas, pelos sacrifícios, já que ele originou e governa a rebelião. Naquele ponto, Samuel silenciou as justificativas de Saul. 1 Samuel 15, 16 a 19. Lê ali, Lucas. Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul. Fala. Disse Samuel. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes feito cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que sejam aniquilados. Porque não destes ouvidos à voz do Senhor, antes te lançastes ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Samuel disse o que, Hannah? Porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito cabeça das tribos de Israel, não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Em outras palavras, quando você, Saul, foi ungido rei, não era manso, humilde e submisso? Vemos isso anos antes, quando Samuel disse a Saul que ele seria rei. Saul respondeu em descrédito. Mas não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que me dizes tal coisa? Quando ele foi chamado, ele disse, não, eu sou o menor, eu não estou preparado. E daí ali naquele momento,
Tá entendendo o orgulho escondido? Ali, quando ele disse isso, ele já mostrou quem que ele era. Igual Adão, né? Mas se a mulher que me deste... Então, olha só. Saul, ele não se via como um rei. Ele ficou perplexo, sem saber por que Deus escolheria um homem tão insignificante como ele. Mais tarde, quando o Senhor escolheu revelá-lo perante todo Israel, cada tribo foi trazida para que a sorte fosse tirada. De todos eles, a tribo de Benjamim foi escolhida. Da mesma família de Saul, peraí, vamos ver. A família de Saul. Da mesma, a família de Saul foi escolhida. Depois disso, o próprio Saul, 1 Samuel 10, 21, 22, lê para nós, Hélio. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas famílias, foi tomada a família de Mata, e dela foi tomado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não foi encontrado. Então tornava a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor, ele se escondeu entre a bagagem. Saul estava espantado com o pensamento de reinar sobre o povo de Deus. Ele era pequeno aos seus próprios olhos. Samuel trouxe isso à memória de Saul e continuou. Agora então, Deus o enviou a uma missão dizendo, vai e destrói totalmente. Por que você buscou o que é certo ou errado fora da fonte de Deus? O que aconteceu com aquele homem humilde? Alguém entre nós sabe mais do que Deus? É claro que não. Mas quando desobedecemos, esta é a mensagem que comunicamos a Deus e àqueles ao nosso redor. Que tolice pensarmos que somos mais sábios do que aquele que se assenta em seu trono de glória. Aquele que não somente criou o universo, mas tudo o que nele há. O Criador que colocou as estrelas nos céus com todos os seus dedos. Ainda assim exaltamos a sabedoria de meros humanos acima da sabedoria dele, quando ignoramos o seu conselho. Então, Saul era pequenino aos próprios olhos. Daí deu poder para ele. E quando ele teve poder, ele se achou. Ele acabou se ensoberbecendo. Então aquela humildade que ele tinha não era humildade. Na verdade, o que aconteceu ali? Era uma autopiedade. Não, eu ia dizer isso, mas não é. Ali era porque era uma tribo pequena, era uma casa pequena, né, a tribo de Benjamim. E ele realmente se viu pequeno. Ele disse, meu Deus, eu reinar sobre Israel? Não é possível. Mas quando ele teve o poder nas suas mãos, ele não soube lidar com isso. Quando ele saiu do conselho, né? Eu não vou dizer que ele não era um homem humilde, mas ele se perdeu em meio ao poder. Ele pode ter sido um homem humilde no começo, mas o poder pode mudar as pessoas. Entendeu por que é importante a gente ministrar o caráter de Cristo? Poder descer o coração. Foi. Esse é o perigo que todo ser humano, O véu tampou a humildade e a ganância subiu pelos olhos. Porque não foi a primeira, lembra que a gente viu? Não foi a primeira vez que Saul errou. A gente já falou sobre isso? Já, né? Não foi a primeira vez que Saul tinha agido dessa maneira. Deus já tinha alertado ele outras vezes que ele tinha agido daquela forma. E ele continuou. Se ele tivesse se dobrado, não teria acontecido. Mas não. O poder, o eu, acabou colocando o véu sobre o coração e enganou a Saul. Aí não criou arrependimento e não criou a casca de desobediência, onde ele cobria os erros dele culpando os outros. Ele cobriu um erro com o outro. Ele justificava os erros dele com os outros. É culpa da mãe, do vô, da avó, do povo, da pova, da prova. Igual como foi, né? quando ele foi, é o diabo. Quando ele foi contra o Amalequitas, ele que era o chefe. Como que o soldado ia falar para ele levar os bois? Agora, se tivesse um soldado dado uma ideia para ele, ele tivesse ido à frente, o que ele tinha dito? Não, eu fui à frente. Coitado do soldado, não ia ser nem lembrado. Mas como foi algo errado... Mas será que o soldado não falou para ele, não leva, que é para matar tudo? E aí ele pode que mandava... Ser. Pode também ser. Não leva, não leva, eu estou mandando aqui, é para levar os bois, sai mais para lá. Então, obedece, rapaz. Obedece, porque eu estou mandando mais. E ele pegou o negócio do soldado. O soldado pediu para nós fazer aqui, eu ouvi o soldado. Pois é, então assim, várias coisas a gente pode ver e observar, certo?
nesses 3 passos de como que Deus usa, né, para chamar a nossa atenção. E depois a questão da obediência e do sacrifício, para a gente discernir. Deus não quer o teu sacrifício, Deus quer a tua obediência. Deus quer a minha obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Esse não é um jargão cristão usado direto. Está na hora da gente não só usar, mas a gente colocar isso em prática. Gente. Quanta gente vivendo, se arrastando aí dentro do evangelho, gente. Sabe, sofrendo. Por quê? Porque tem sacrificado, não tem obedecido. Deus não quer o nosso sacrifício, Ele quer a nossa obediência. O sacrifício maior foi o de Jesus. O último. Ok? Gente, graça e paz. Deus abençoe e até semana que vem.